Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor. Nós estamos chegando a completar 2 anos do Solo Sagrado. E é claro que a Força Jovem faz parte, né, deste solo que é sagrado. E a gente gostaria que vocês compartilhassem conosco as experiências que vocês viveram nesse lugar. São 2 anos que está aí para se completar, é claro que muita coisa aconteceu. E aqui nós trouxemos algumas imagens que possivelmente vai fazer vocês se lembrarem de dias, dos momentos e de épocas. Então, vou entregar aqui para vocês, tá? Vamos ver como é que vocês reagem a essa imagem aqui. Olhando para essa imagem aí, com certeza alguns de vocês não estavam nesse momento, não viviam esse momento, mas, por exemplo, aqui, o Maxwell, esse momento aqui do lançamento da pedra fundamental, como é que foi para você esse dia? Eu lembro que nesse dia, Deus falou comigo de tal maneira que o chão batido, né? Eu chorei tanto que deu pra ver assim, tudo molhado ao meu redor, porque naquele dia eu entendi que eu tava buscando a Deus para ter algo em troca, mas ali eu decidi que a única coisa que eu queria era conhecer Ele. Então, esse dia ele foi assim um dos mais importantes da minha vida e eu não esqueço. Eu lembro que às vezes, né, quando a gente vinha assistir reunião aqui, as pessoas falavam assim: "Nossa, mas tá calor hoje, né?" E eu tava sofrendo tanto que eu nem ligava. Estava calor, estava frio, eu só queria ouvir a palavra. Vanessa, você está aí com essa imagem aqui, que foi a primeira reunião aqui no Solo Sagrado, naquele dia 31. Você estava sentado aqui aonde, mais ou menos? Eu estava sentada no primeiro bloco, na segunda fileira. Como é que foi essa reunião para você? Quando as cortinas se abriram e nós vimos a arca, eu me lembrei como ela também falou, de quando a gente começou aqui na época da tenda, que chovia e a gente tava ali firme e forte, mesmo pisando na água. E aí, quando o bispo iniciou a reunião, Deus me fez lembrar, ele tá vendo? De onde começou e olha como é que olha o lugar que a gente está agora. Então, assim como sua vida também podia estar daquele jeito, ela vai estar da forma como esse tempo está hoje. Você lembra que quando abriu as cortinas, teve ali o toque das trombetas com os sacerdotes? Como é que foi para você? Os sacerdotes começaram a tocar, eu falei, Senhor, então quando nós formos para o céu, nós vamos ter essa experiência também? Realmente, porque a gente sente isso. O Senhor Jesus, ele proporciona que a gente sinta isso. Então, eu comecei a imaginar como seria o céu, como seria quando nós estivéssemos na presença do próprio Deus. Gabi, o que aconteceu nesse dia aqui? Você lembra aquele sábado que antecedeu a cerimônia de inauguração do solo? Seja sincero, humanamente falando, daria para inaugurar? Impossível. Com os olhos humanos era impossível falar que no dia seguinte ia ser a inauguração do solo sagrado. Algumas pessoas, né, foram convidadas para ajudar na limpeza do solo sagrado um dia antes. Opa, não vou perder essa chance. Então eu estava aqui, eu vi com meus próprios olhos. Até porque ninguém tinha entrado no solo antes, né? Então eu cheguei aqui, eu já tive a emoção, nossa, eu vou pisar no solo sagrado antes da inauguração. Só que, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei, confesso, preocupada. Meu Deus, como vai inaugurar isso aqui amanhã do jeito que estava? Porque faltava terminar de instalar as poltronas. Tava uma poeira, assim, sem tamanho. Lá fora não estava pronta, as laterais. Mas foi uma experiência muito bacana, porque a gente via, meu Deus, vai ser a mão do Senhor, realmente. Tanto que no dia seguinte, ainda tinha coisa para fazer, mas a gente viu que a mão de Deus estava aqui, foi uma experiência muito, muito forte. É um resumo, basicamente, de como que era a vida de vocês, né? Assim, humanamente falando, parecia que não ia dar certo, que não ia acontecer. Mas no domingo pela manhã, 6 horas da manhã, as portas já estavam abertas. O povo entrando para aquela primeira reunião com o Bispo Macedo. E o solo se transformou, que se transformou hoje. Quando acabou o domingo, como é que estava? Todo mundo exausto, mas muito feliz pela oportunidade que a gente teve de estar aqui na casa de Deus, que
mudou todas as nossas vidas, né? Mili, Thalita, vocês chegaram aqui na igreja numa FJ Unite, não foi? Essa aqui é a primeira FJ Unite no solo sagrado com a presença do Bispo Celso. E vocês chegaram em outras, né? Então, conta pra gente agora, ô Mili, como é que foi essa experiência? Tá chorando, já nem começou? Passa um filme na sua cabeça? De que maneira? Ela vai dar conta, não. Depois ela volta pra ela. Como é que foi pra você, ô Thalita, participar da primeira vigília, de conhecer o solo sagrado que você não conhecia? No primeiro dia que eu vim, foi ela mesma que me convidou. A gente já tava querendo mudar de vida, né? Só que a gente não sabia qual caminho ir. E aí ela falou, vamos naquela lá. Numa sexta-feira ela convidou eu. Nossa, mas eu nem vim preparada. Nem vim preparada pra ir. Aí a gente veio depois do trabalho aqui. E eu nem sabia que era universal. Tanto é que eu ouvia muitas críticas, né, em relação à igreja. E no dia que eu vim, que foi numa sexta-feira, eu vi minha vida sendo mudada ali, porque Deus foi falando comigo de uma maneira inexplicável para mim mudar a minha vida e tudo mais. E aí, através de uma obreira, ela convidou a gente para uma vigília, né? Tanto é que a gente procurou ela depois para poder saber como é que era, como que funciona. Aí ela falou, nossa, Thalita, é muito legal, e não sei o que ela falando. Nunca nem tinha Era. visto. Só queria ficar. E a gente viu o pessoal chegando mais cedo, né, na sexta-feira, os jovens chegando, e a gente ficou super animada pra voltar, né? Aí a gente voltou em casa, eu lembro que esse dia eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, tu vai pra onde? Que eu Já saí... pensou que era pra uma festa? Já pensou que era pra uma festa. Aí eu falei, não, mãe, eu vou pra igreja hoje. Aí ela, sei, ela até duvidou. Aí a gente chegou aqui, nós duas, eu lembro que a gente sentou bem ali e ficou olhando a galera toda animada, a gente doida pra se enturmar, querendo se enturmar. E eu sei que aquele dia foi o dia que minha vida começou a mudar de verdade, porque eu fui ouvindo a palavra foi entrando e eu fui conhecendo mais da grandeza de Deus, né? Porque eu só ouvia falar, os outros falarem, né? Então eu não conhecia Deus de verdade. E aqui eu fui sabendo como que eu colocava minha fé em prática. Mas isso aí tem bastante tempo, né? Tem um ano. Tem um ano só. Um ano que essa transformação aconteceu. Consegue falar agora? Consigo, pastor. É porque é muito emocionante lembrar do dia, exatamente do dia que a gente chegou. Quando a gente estava no mundo, a gente sofria muito. Só que a gente nem se conhecia, né, Thalita? A gente se conhece há 7 anos, mas ela até brincou esses dias que a gente se conhecia há 2, que foi quando a gente entrou pra igreja. Porque a gente vivia uma vida de mentira. O que te marcou naquela vigília? Por incrível que pareça, foi uma brincadeira que o Bispo Celso fez. Ele falou assim, chamou, ei, vocês que trocaram alguma coisa. E eu queria ter trocado algo com alguém, só pela dinâmica. E um menino tinha trocado um fone por uma baqueta de madeira. Aí ele falou, o bispo falou, tu gostou disso dele? Gostei, bispo, gostei. Ele, fala a verdade, tu trocou um fone por uma baqueta. Eu gostei, bispo. Aí, é exatamente isso que Deus quer. Deus quer sua vida destruída para te dar uma vida completamente nova. E eu queria uma vida completamente nova. Ele chamou para falar, vem aqui na frente, você que quer trocar de vida. Aí já mudou pro senhor falando exatamente o que eu tinha, os vícios que eu tinha, que eu não sabia que eram vícios. Se eu for de coisas que mexiam com os meus traumas, que eu pensei que era normal, tudo aquilo que eu vivia, que eu convivia. Então, naquele dia, a palavra entrou porque eu fui sincera para Deus. Eu falei, meu Deus, eu não sei orar mesmo e eu não tenho muito para oferecer, eu só tenho uma vida destruída. Se o Senhor quiser, tá aqui. E Ele quis. Quis, né? E hoje quem é a Mili? Nossa, completamente diferente, pastor. Uma vida de verdade, né, Thalita? A vida com Deus é completamente diferente. É Ele. Quando eu trago um jovem novo, eu sempre faço questão de passar o espírito do dia que eu cheguei. Porque não foi nada religioso, foi Deus mesmo, foi espiritual. Ele me mostrou, Ele me deu vida. Então eu faço questão de falar do jeito que foi, de dar detalhe por detalhe, porque foi Deus aquele dia, eu tenho certeza disso. Lucas, você, eu acho que daqui é o caçula, né? Você tem quanto tempo aqui no solo? Tem 7 meses. 7 meses. Já tinha vindo aqui alguma vez? Não, senhor. Nunca tinha pisado os pés? Não, só passei na frente. Só passava na frente. O Lucas, antes de conhecer o solo, conhecer a Deus, ele era um rapaz ali triste, né? Eu sofria com ansiedade, eu tinha vícios
né? Eu vivia assim uma vida que aparentemente as pessoas olhavam e falavam, não, ele tá bem, mas só eu sabia o vazio que eu tinha dentro de mim, né? E aí, o curioso é que antes de eu vir pro solo, 2 semanas antes, eu passei aqui na frente do solo, tava de Uber. Do nada eu tirei uma foto. E eu falei, olha aqui, tia. Mandei pra minha tia, que ela não mora aqui. Falei, olha que lugar lindo, nunca vi lugar mais bonito. Do nada, só tirei e mandei pra ela. E aí, 2 semanas depois eu tive uma crise, né, de pânico, que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso na minha vida, né? E aquilo ali eu senti assim que eu ia morrer, foi horrível. E ali eu falei, não, esse problema que eu tenho não é físico. Eu vi que ali eu vi que a minha alma ela tava doente. E aí eu vim aqui no solo, cheguei até o solo, foi num domingo, 18 horas, né, que foi o horário que eu consegui ir, porque até pra vir foi difícil. Aí eu nem consegui, assim, falar direito, porque eu cheguei assim olhando pro teto, né, que chama muita atenção, eu gosto assim de ficar olhando, mas ali eu me derramei pra Deus, eu fui sincero com ele, falei, ó Deus, tá aqui, eu quero abandonar tudo que eu fiz até agora, todos os erros, e eu sei que isso que eu tô sentindo não é coisa física. E aí tá bom. Mal consegui louvar na reunião, de tanto que eu chorei. Eu até ficava me contendo assim, que eu ficava com vergonha do obreiro olhar e sei lá. Aí na hora que eu saí da reunião, eu fiquei ali na entrada. Eu lembro que eu tava mexendo no celular, eu não lembro ao certo o que eu tava fazendo, mas um obreiro foi lá e me abordou, ele me falou da Força Jovem, né? Eu gostei de como ele me apresentou e eu fiquei curioso. Mas ali eu vejo o cuidado de Deus, porque ele nem ia vir aqui no dia. Nem ia vir aqui no dia. E acabou que ele me abordou e eu tô aqui hoje, né? Fui batizado nas águas, né? Me batizei nas águas, me batizei com o Espírito Santo. Então, assim, hoje, né? Eu sinto, assim, que o que eu tenho que dar para essas pessoas. Eu tenho essa obrigação. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho paz dentro de mim. Porque problema eu tenho demais, né? Mas, assim, com Deus dentro de mim, então eu tenho aquela tranquilidade que eu nunca tive na vida. Nos meus 26 anos de vida, eu posso afirmar com toda certeza que eu nunca vivi o que eu vivo hoje. Quais as experiências que vocês já tiveram, quem pode contar? Por exemplo, de uma reunião de domingo, de uma reunião de quarta-feira. Algo que era só você e Deus nesse lugar. Teve uma reunião que foi até o Bispo Macedo também, faz pouco tempo que ele veio aqui fazer. Eu estava passando por uma situação que eu precisava saber a resposta, precisava que Deus me mostrasse. E o Bispo Macedo, ele falou bem assim, ele deu um exemplo da vida dele. E ele falou, olha, pode ser que eu tenha vindo aqui para falar só para você isso. E foi literalmente, pastor. Quando o bispo falou aquilo, eu falei, meu Deus, realmente, o bispo veio de lá, de onde ele estava, pra cá. O Foi solo pra mim. lotado e só pra você. Pra mim, pastor, parecia que que era só eu. Eu ouvi o bispo falar e eu falava, eu não acredito que o senhor trouxe o bispo de onde ele estava pra cá, pra poder me falar, pra trazer a resposta que eu precisava. E quando eu tomei a decisão que eu precisava tomar, pastor, aquilo mudou. E com certeza vocês foram colunas desse solo, né? Comigo aconteceu uma coisa muito interessante. Eu lembro que antes do solo ser inaugurado, eu passava uma guerra muito grande na minha vida financeira. Muitas vezes eu fui lá para a Asa Sul, eu moro do lado de cá, mas eu ia para a Asa Sul e muitas vezes, enquanto o solo estava sendo construído, eu não tinha, às vezes, como voltar. Então eu ia na fé mesmo, não falava para ninguém. Aí eu já fui com o carro sem gasolina. Eu não sei como ele voltou pra casa. De verdade. Já fui sem a passagem de voltar e alguém vinha e falava, olha, paga sua passagem hoje, vem, passa aqui. Várias vezes isso aconteceu. E um dia, o bispo ele fez um desafio. E quando o bispo falou sobre esse desafio para ajudar aqui no solo, eu fiquei imaginando assim, as pessoas que viriam aqui e teriam o que eu tive naquele dia. Então, tudo que eu tinha, eu coloquei ali no altar. E foi muito forte, porque no domingo eu estava no sábado eu estava limpando o solo, domingo eu estava inaugurando, na segunda-feira eu fui contratada para trabalhar. E olha que bacana. Aqui está uma geração no solo e aqui está outra. O que vocês fizeram
e tantas outras pessoas, em virtude de ajudar na construção do solo, permitiram que essas aqui conhecessem a Deus, porque vocês não conheciam. Então, olha a importância de vocês estarem fazendo para a obra de Deus, porque agora vocês estão olhando para a oferta que vocês apresentaram nesse lugar. E a pergunta é: tem preço? Será que não vale a pena investir na obra de Deus? Abrir novas casas de oração? Aqui, o fruto da oferta, o fruto do patrocínio da obra de Deus está aqui do lado de vocês, para que Ele seja santificado e glorificado nessa vida. 2 anos de solo sagrado. Vocês já viram muitos testemunhos, inclusive vocês também já contaram bastante testemunhos. Então, vamos finalizar chegando até o altar, né? E uma pergunta que eu faço para vocês é: pensem aí, uma palavra que defina o solo. É essa aqui que eu guardo comigo e não tem. Qual seria a sua, Vanessa? Seria gratidão, pastor. Gratidão. O solo é minha casa. O solo é minha... Já passou de... Paz. Paz. Deus é real. Deus é real. Tranquilidade. Tranquilidade. Misericórdia. Misericórdia. Eu defino aqui o solo que é sagrado, aquilo ali que está ali atrás, ali, ó. Santidade ao Senhor. Então, convido vocês para terminar isso aqui, essas experiências que vocês contaram, olhando aqui, ó, para este lugar, aonde está escrito Jesus Cristo é o Senhor, e é onde começa, né, uma nova vida, como o bispo estava falando. Ao mesmo tempo que é um cemitério de enterrar uma vida velha, também se começa uma vida nova. E a vida de vocês começaram nesse lugar. Então, nada melhor do que terminar essas experiências que vocês contaram com vocês indo ali para o altar, né? Orando e agradecendo a Deus. Quando vocês chegam aqui perto, aqui, o que vocês conseguem imaginar? Não era nem para eu estar aqui. Esse altar, ele representa a vida que eu tenho hoje. Porque eu não tinha vida, eu não sabia o que era ter vida. E hoje tem. E hoje eu tenho. Ele representa para mim reconstrução, uma restituição do que foi perdido. O altar é a oportunidade, é o colo de Deus aqui. Toda agonia, às vezes pensamento, a situação que esteja passando, quando eu toco no altar, eu tô com Deus. Então eu entrego tudo para Ele, Ele entrega a presença dele comigo, a paz, a tranquilidade, o colo dele comigo. O altar é o lugar de entrega, onde eu entreguei tudo. Eu entrego todo dia. E recebeu dele? Vida, tudo. Aqui foi onde eu recebi a verdadeira vida, né? Onde eu entreguei o meu resto de vida, que não é nada, e recebi o tudo de Deus, que eu nem mereço, né? Mas Ele teve misericórdia da minha vida. Aqui o altar representa o sacrifício que eu fiz, né? Achando que eu tava fazendo muito, mas eu recebi muito mais de Deus. Vá até o lugar de início. O pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si. Eu encontrei teus altares